Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Thalita. Hoje é dia 11 de setembro de 2017. Amados, faz um tempinho aí que eu não posto vídeos. Na realidade, eu tava meio na dúvida sobre que tipo de vídeo eu devia, sobre que assunto eu devia falar. Como vocês sabem, eu sempre pergunto para Deus e Ele me responde dizendo sobre o que eu devo falar, mas esses últimos dias eu tava meio na dúvida, não tava conseguindo receber a mensagem de Deus sobre o que eu devia falar. Eu cheguei até a gravar um vídeo há uns dias atrás e na hora que eu fui postar eu não senti no coração que eu devia colocar e eu acabei abandonando. Aí, uns dias atrás, o Senhor me deu a palavra e agora eu sei o que eu devo falar. Então, amados, o assunto é sobre a questão da terra fértil no nosso coração. O Senhor pediu para eu estar falando sobre isso. Então, amados, a terra fértil tem muito a ver com a novidade de vida. Amados, o Evangelho fala que nós vivemos em novidade de vida, novidade de espírito. Por que isso, amados? Porque o Evangelho, ele é vivo e real, certo? Ao contrário de muitas religiões, o nosso Evangelho, o Evangelho do Reino, ele é vivo e real porque se trata de um Deus vivo. Não é algo que morreu no passado, que faz parte da história, que está escrito num livro. Até temos um livro, que é a Bíblia, mas ela por si só, ela não representa nada, porque fala que a letra é morta, mas o Espírito vivifica. Então, através do Espírito Santo, amados, tudo que está escrito lá se torna real e vivo, e a gente começa a viver isso no nosso dia a dia. Amados, na palavra está escrito: vós sois o sal da terra. Também está escrito, amados, bom é o sal, né? Em Lucas 14:34 fala: bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Amados, para que serve o sal? O sal é o tempero. O tempero, amados, é aquilo que faz ter sabor à comida, que faz com que ela tenha graça, que ela seja agradável, sabe? Se a gente come um alimento sem sal, sem tempero, ele ainda é nutritivo, certo? Mas ele não tem graça. Você comer um alimento sem tempero não tem graça nenhuma. Então, amados, o Evangelho, ele tem que ser salgado, ele tem que ter tempero, para que ele seja agradável, para que a gente viva em novidade de vida, para que nosso coração esteja cheio de alegria. Vocês imaginam, amados, como é que devia ser a vida dos discípulos ao lado do Senhor Jesus? Todos os dias, amados, eles acordavam com Jesus, esperando, cheios de expectativas, imaginando o que Jesus iria fazer. Porque um dia não era igual ao outro com Jesus. Cada dia havia uma novidade diferente. Vocês imaginam que o Senhor Jesus ele nunca fazia as coisas do mesmo jeito? E todos os dias havia sempre algo tremendo esperando por eles. Então, a vida ao lado do Senhor Jesus era uma vida de muito empolgante, muito cheia de alegria, muito cheia de novidade de vida. Não que fosse fácil, né, mas eles se privaram de tudo, eles não tinham onde inclinar a cabeça, eles não tinham um teto para dormir. Estar com Jesus significava sacrifício para eles, mas valia a pena, por isso que eles estavam lá. Eles continuavam caminhando com Jesus pela expectativa que era a vida com ele, né? E não só por causa do que se via, mas também pelo amor que Jesus tinha por eles, né? Estar com Jesus não era uma coisa sem graça, uma rotina diária, era uma coisa fantástica. Então, o Evangelho, ele tem que ser assim, amados. Engana-se quem acha que essas coisas eram só para aquela época. O Senhor nos chama hoje para vivermos em novidade de vida. Hoje, não só naquela época. Porque o mesmo Jesus que viveu com os discípulos naquele período é o mesmo Jesus de hoje. Ele só não está presente visivelmente no nosso redor, mas ele está dentro dos nossos corações e a gente pode acessá-lo através de relacionamento. Então, amados, o Senhor nos chama para vivermos uma novidade de vida e termos uma vida cristã cheia de tempero e cheia de sabor.
Irmãos, a vida que Jesus tinha com seus discípulos naquela época, ela é totalmente acessível para nós hoje. É totalmente possível que a gente tenha um relacionamento íntimo com o Senhor, como os discípulos tiveram, que nós possamos viver uma vida cheia de novidades, possamos estar sempre vendo milagres e maravilhas, mas para isso, amados, a gente precisa ter terra fértil no nosso coração. Vocês se lembram da parábola em que Jesus fala da semente que é lançada nas pedras, que é lançada no espinheiro e que é lançada fora do caminho e na terra boa. Amados, a terra do nosso coração tem que ser boa para que a gente possa absorver a palavra, sabe? E para isso, amados, a gente precisa ter aquele desejo, aquela sede por Jesus. A gente tem que sair daquele tradicionalismo, daquela mesmice cristã, que a gente acha que o evangelho é isso, mas o evangelho não é isso, amados. Jesus nos chamou para algo mais. Ele quer que a gente viva uma vida de empolgação no seu evangelho, na pregação do cristianismo. Amados, há uns anos atrás, eu tive um determinado sonho, sabe? Eu vim de uma família que é uma família cristã, mas nós viemos de igrejas muito tradicionais. Deixa eu explicar o que é tradicional para mim. Tradicionais no sentido assim de que nós íamos sempre nos cultos, assistíamos as pregações, voltávamos para nossa casa, vivíamos a nossa vida e era assim aquela rotina totalmente previsível. Nada de empolgante acontecia, sabe? E eu achava que isso era normal até uma determinada idade. Mas dentro de mim fervilhava aquele desejo de ver um Jesus vivo, sabe, amados? Um Jesus real, que faz as coisas acontecerem nos dias de hoje. Eu ansiava por um relacionamento, mas na minha igreja não era o tipo de igreja que a gente via coisas como as pessoas contando testemunhos tremendos e experiências que tiveram com o Senhor. A gente não via muitos sonhos e visões, a gente não via dons espirituais. A gente não via testemunhos diversos de milagres e coisas desse tipo, a gente nunca via acontecer. Era apenas a palavra pela palavra e a teoria pela teoria. Nós líamos a Bíblia, a gente via o que estava escrito lá, a gente cria, mas aquilo dali era apenas uma teoria, ou seja, uma religião, e não vida com Deus. E eu achava que isso era normal, mas no fundo, isso me incomodava demais. E eu pensava, sabe, que a gente só não tinha algo mais, a gente só não vivia essa novidade de vida porque a gente não sabia como encontrar. Eu achava que isso era muito complicado e tal. Mas mais pra frente eu descobri que as pessoas realmente não estavam interessadas em buscar, elas estavam conformadas e felizes com aquela mesmice, né? Vocês lembram da passagem do Apocalipse que fala da igreja de Laodiceia, né? Oxalá fosses quente ou fria, mas como és morna, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor não se agrada de igrejas mornas, sabe, irmãos? Em que você vive aquela mesmice ali, café com leite. Isso não é do agrado do Senhor. Isso é como enterrar o talento, que fala da parábola dos 10 talentos, né? Que aquele que recebeu apenas um talento, ele enterrou o seu talento e falou assim, pelo menos eu estou garantindo aquilo que o Senhor me deu. Quando ele voltar, eu devolvo o que eu recebi. Ele não tinha ousadia para estar alcançando alguma coisa a mais, então ele foi excessivamente prudente, vamos assim dizer, e ele guardou aquilo que o Senhor lhe deu e não fez prosperar, ele não fez aquilo dali crescer. Então, amados, muitas vezes é isso que a gente faz, a gente segue apenas aquilo que nos é mandado, né? Tem uma passagem que fala que o servo que faz apenas aquilo que é mandado é um servo inútil. Então, muitas vezes a gente faz apenas aquilo básico do básico, que é para garantir a nossa salvação, mas como está escrito lá, que até o que ele tinha será tirado. Então, amado, tome cuidado em seguir uma rotina cristã fazendo apenas o básico daquilo que lhe foi mandado, porque até o que você acha que tem pode lhe ser tirado. Então, amados, nós temos que realmente buscar essa novidade de vida e viver
um relacionamento empolgante com o Senhor. Eu lembro que há uns anos atrás, como eu estava falando, eu tive um determinado sonho. E como eu disse, a minha família vinha de uma igreja mais ou menos tradicional. Nós tínhamos o batismo do Espírito Santo e tal, mas era só assim o básico do básico, sabe? Então eu sonhei o seguinte, eu sonhei que eu estava numa espécie de um restaurante, e aquele restaurante era um restaurante que servia peixes. E ali também era uma peixaria, né? O peixe ele era preparado na hora, e tinha uma pessoa ali cortando os peixes e preparando. Sabe esses restaurantes japoneses que tem aquele sushi man que fica preparando a comida na hora? Era mais ou menos assim, não tinha nada de japonês, mas era a mesma ideia. E quando eu entrei, eu vi a minha família sentada numa cadeira, numa mesa, aguardando pela comida. E naquele balcão havia um homem preparando os peixes para serem servidos. E quando eu olhei para ele, eu vi que era o Senhor Jesus. E Jesus ele estava preparando os peixes para servir para minha família. E quando eu cheguei perto dele, ele sorriu para mim e apontou para a pilha de peixes que ele estava preparando. E eu comecei a ajudá-lo. Comecei a cortar os peixinhos, os filezinhos, né? Comecei a ajeitar tudo ali junto com ele. E aí ficou aquela pilha de peixe cru e estava pronto para servir. E eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, está faltando alguma coisa. Está faltando tempero. E ele falou para mim: deixa que eu resolvo isso. E aí, amados, é uma parte meio engraçada, vocês vão achar engraçado. Ele pegou cada filezinho de peixe, ele pegou e lambeu. E depois ele fritou e colocou de volta e falou: pronto, está temperado. Amados, isso é engraçado, né? Mas vocês se lembram da passagem que Jesus cospe, né, na lama, na terra, e faz lodo para passar nos olhos do cego, né? O que isso representa, né? A saliva da gente, ela tem sal, ela é salgada. Então, Jesus deu um toque pessoal ali, ele temperou o peixe com a própria saliva. É uma coisa que parece nojento, né? Mas, na verdade, isso tem um simbolismo espiritual, né? Tem um símbolo, representa alguma coisa. Tá representando o quê? O tempero de Cristo, né? O toque pessoal dele no alimento, né? Porque o alimento sem tempero, ele não tem graça nenhuma, é uma coisa sem graça, insípida. E o alimento sem sal, ele não serve para nada, né? Então, o Senhor deu o toque pessoal dele ali. E o toque pessoal, o tempero de Cristo, o que é? É o amor dele. Aquele relacionamento íntimo, aquele toque pessoal que nós precisamos para poder vivermos em novidade de vida, em novidade de espírito. Então, amados, era isso que estava faltando para minha família, aquele toque de Cristo. Então, amados, ao longo dos anos, eu comecei a buscar isso, sabe, o toque de Cristo. Eu comecei a buscar relacionamento com o Senhor. Parei de ficar sentada esperando que a minha igreja se movesse e as pessoas todas entendessem e de repente alguma coisa começasse a acontecer. Eu comecei a buscar eu mesma, na calada da noite, nas madrugadas, comecei a buscar relacionamento com o Senhor, comecei a buscar o Espírito Santo. E começou a acontecer, amados, que um dia nunca é igual ao outro. Cada dia é uma novidade, cheia de curiosidades que o Senhor traz. Então, não tem um dia que eu não tenha sonhos, não tem um dia que eu não tenha visões, não tem um dia que não aconteça alguma coisa surpreendente que o Senhor me traz, sabe? A minha vida é cheia de novidades, não tem nada que vá acontecer comigo que o Senhor não me diga antes. Então, tudo, tanto coisas boas quanto coisas ruins, o Senhor sempre me avisa. E é nessas e outras que a gente vê um Deus real, um Deus que se importa, um Deus que está presente. Mas a gente não consegue alcançar nada disso se a gente não tem relacionamento com Ele. E se nosso coração não tiver terra fértil. O que isso significa? Que a gente tem que permitir isso, a gente tem que correr atrás. Porque o Senhor lança a sua semente, mas se a gente não abraçar ela, se a gente não permitir que ela cresça no nosso coração, nada disso vai ser possível. O que acontece com muitos irmãos, da minha própria convivência mesmo,
eles recebem essas sementes, mas eles não dão importância. Às vezes eu até converso às vezes com alguns irmãos e tal, e explico toda essa necessidade de a gente estar buscando a presença do Senhor, de estar buscando o Espírito Santo, e eles recebem, falam assim, tá certo, é isso mesmo, tem que buscar, mas em termos práticos a gente vê que isso não vai para frente, não desenvolve, porque é a semente que caiu sobre as pedras, ela não tem raiz em si mesma, então a pessoa ela recebe, mas não vai adiante, porque ela não faz a manutenção daquilo, sabe, amados? A gente tem que pegar a semente que o Senhor nos dá e tem que cuidar dela, tem que regar, tem que implantar no nosso coração e fazer ir para frente. Muitas vezes a gente é tentado pelo mundo, sufocado pelo mundo, aí vem aquelas as coisas do mundo, as alegrias do mundo, e a gente às vezes tem que se abster dessas coisas, sabe? Não que seja pecado, mas às vezes a gente tem que abrir mão para não sufocar a semente de Cristo que foi colocada no nosso coração. E várias outras coisas que acontecem que às vezes a gente precisa ir varrendo do nosso caminho coisas que possam atrapalhar a semente de desenvolver. Porque se a gente quiser ter um relacionamento com Cristo, não vai acontecer num dia, numa noite, vai acontecer numa rotina de busca, sabe, amados? Todos os dias a gente tem que buscar. Tem dias que a gente vai estar mais inspirado, que a gente vai clamar mais, que a gente vai chorar mais e que a gente vai se encher mais. Outros dias que a gente não vai ter tanta vontade assim, que a gente vai estar com pensamento em outras coisas, mas a gente tem que buscar assim mesmo e tem que manter essa rotina para que essa semente não morra, para que a gente não caia na lista daqueles que tiveram a sua semente secada e que não foram desenvolvidas, sabe, amados? E é isso, amados, é isso que a gente tem que buscar, porque o amor de Cristo, o tempero de Cristo é o que faz com que o Evangelho tenha graça, né? Que ele tenha vida para nós, porque senão acaba se tornando algo muito maçante, muito sem graça, e a gente acaba morrendo espiritualmente, né? Porque ninguém gosta de fazer as coisas só por obrigação. É muito melhor você acabar se voltando para o mundo e acabar fazendo as coisas divertidas do mundo do que viver um evangelho desse jeito. É o cristianismo morno que fala lá em Apocalipse. Isso não agrada ao Senhor, porque não são pessoas que o amam de verdade. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquelas pessoas que realmente são empolgadas por Ele, que são apaixonadas por Ele, que o queiram de verdade. O Senhor não tem interesse em pessoas que apenas fazem o básico, sabe, para ser salva. O Senhor não se agrada disso, porque o Senhor quer ao lado dele pessoas que realmente o queiram. Aqueles que não têm interesse, o Senhor não vai forçar a barra, sabe? O Senhor não tem interesse nesse tipo de pessoa. E Ele não se importa se você realmente desistir dele. Na verdade, não é que Ele não se importa. O Senhor ele vai correr atrás das pessoas. Mas se a pessoa não quiser, Ele não vai forçar a pessoa a querê-lo. Porque o Senhor não está criando robôs, né? Ele está criando adoradores, pessoas que o amem espontaneamente. Então, tem uma parte que cabe a nós, né? Porque está escrito lá que todos aqueles que o receberam foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ser feito filho de Deus é uma coisa que parte de nós. O Senhor não nos força a sermos filhos dele. É nós que temos que ir atrás de querermos ser feitos filhos de Deus. Então, amados, engana-se quem acha que todo mundo é filho de Deus. Não é bem assim. São filhos de Deus aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então, amados, é isso que eu tinha para falar. Espero que possa ser útil para vocês. E até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.